que tem uma arma. Gente que não tem condições psicológicas, tem uma arma. Gente que não passe nos testes lá de aptidão. Então sempre tem que ter um controle. E o controle tem que ser mais rigoroso para o porte, que é andar na rua, do que para a posse. Agora, quem quiser preencher esses requisitos e quiser ter uma arma, por exemplo, para ter em casa, para se proteger, especialmente nas áreas rurais, onde é difícil a polícia chegar e cobrir, né, com a sua vigilância, acho que tem que permitir as pessoas. Não acho que a arma, né, é o grande problema da segurança pública, as pessoas terem a possibilidade de ter uma arma em casa. Para porte, aí tem que se tomar um pouco mais de cuidado, né, principalmente porque pode envolver risco para outras pessoas também. Alexandre de Moraes, esse talvez deve ser uma grande pergunta que deve fazer para o senador, que é sobre as atitudes dele, se estão certas ou se estão erradas. O que o senhor tem a falar de Alexandre de Moraes? Bem, nessas últimas semanas, o país até se mobilizou e ficou chocado com aquele caso da Débora Rodrigues, né, o Débora dos Santos, que o 8 de janeiro, né, vamos falar o que eu penso do 8 de janeiro. O 8 de janeiro, você teve um pessoal, uma multidão, que se excedeu em Brasília. Um pouco aquela emoção de turba. E invadiram, alguns destruíram o patrimônio público, e todo mundo condenou na época. Ninguém foi favorável àquilo. Olha, você pode se manifestar, mas não invadir prédio público e destruir patrimônio. A gente é contra a invasão do MST, por exemplo, quando invade prédio público, invade propriedade privada. Então não dá para você ter um posicionamento diferente. Agora, a gente tem que entender o contexto, que aquelas pessoas estavam movidas por violenta emoção, erraram, mas não tem como você justificar botar uma pena de 14 anos de prisão ou 17 anos de prisão para aqueles manifestantes. Eu tive lá na Papuda, visitei um mês mais ou menos depois do episódio, e são pessoas muito simples, como é o caso dessa Débora. Veja, ela está presa há 2 anos, preventiva. A Débora, para quem não sabe, é a que com batom, ela escreveu na estátua. Exatamente. É do STF, ela escreveu. É do STJ, né? STF. Ela escreveu, perdeu o piá. Perdeu Manel. Perdeu o piá é outra coisa. Perdeu o piá um programa. Nem fala, que senão ele estava preso também. Se tivesse escrito perdeu o piá, Brasil, né? É vereador do União Brasil. Mas é do União Brasil. Perdeu Mané, não é perdeu o piá. Perdeu Mané. Então, veja, o caso dela. 14 anos. O ministro Alexandre apresentou um voto, né, propondo uma pena de 14 anos. Aí, por conta de toda essa comoção, o ministro Fux pediu vista e está dizendo que vai apresentar um voto sugerindo que vai colocar uma pena menor ou eventualmente até absolvendo por outros crimes. Ela, por exemplo, o que consta, ela não invadiu, ela não destruiu o patrimônio público, pintou com batom a estátua, que foi lavável, foi lavado no dia seguinte, tirado ali com água e sabão e não ficou nenhum resquício. Então não tem como você justificar um tratamento. Não houve um dano, né? Não houve um dano. Não dá para você justificar um tratamento tão severo para essas pessoas. Ela acabou ficando o exemplo mais claro, mas tem outros também. São normalmente senhoras de idade, ou pessoas que se excederam, que agiram certo, não, agiram errado. Se tivesse ficado só na manifestação, ok. Mas você não pode invadir prédio público e destruir patrimônio. Mas aí jogar 2 anos de preventiva, 14 anos de prisão, não dá. Acabou havendo um recuo, né, esse final de semana. Foi deferido para ela prisão domiciliar. Então, pelo menos, ela voltou para casa. Ela tem 2 filhos, né, pequenos, e pelo menos ela voltou para casa. Mas isso tinha que acontecer também com outros presos do 8 de janeiro. Tem gente do Paraná, inclusive. Tem gente que tem problema de saúde. Tem um também que ele mandou para a prisão domiciliar essa semana, que é lá de Arapongas, salvo engano, que estava com um problema de câncer, né, e teve um infarto quando foi preso, recentemente.
foi mandado também para casa. Então, assim, ninguém concorda com o que aconteceu em 8 de janeiro, mas está na hora de a gente olhar para frente, pacificar o país, e essas pessoas não podem pagar um preço maior do que a responsabilidade delas. Tem gente que quer, não, tem que punir severamente essas pessoas para mandar um recado para 2026. Tem que punir severamente essas pessoas porque na ditadura não foi punido lá quem matou o Rubens Paiva, por exemplo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cada pessoa é um fim em si mesmo. Então você não pode pesar a mão contra essas pessoas para fazer delas um exemplo para outra finalidade, especialmente para uma finalidade política. Então eu tenho defendido lá, publicamente, que essas penas sejam revisadas muito para baixo, tá? Muito para baixo, ou que essas pessoas sejam anistiadas, porque já pagaram, sofreram demais. Essa menina, por exemplo, ficou 2 anos presa, ela tem que ser solta imediatamente e a pena ficar pelo que ela já cumpriu. Não dá para mandar de novo essa mulher para a cadeia. O senhor falou em anistia, né? Quando hoje se fala em anistia, fala muito no nome de Jair Messias Bolsonaro. E é até um pouco assim delicado perguntar de Bolsonaro para o senhor, né? Mas o senhor é a favor ou contra a anistia? Se o senhor fosse o juiz hoje e o senhor tivesse com esse julgamento em sua mão, qual seria a sua decisão? Aí são 2 coisas, né? Primeiro, eu defendo a anistia para os manifestantes do 8 de janeiro, né? Esses, inclusive, que já foram condenados, cumpriram pena, deveriam ter cumprido uma sanção de prestação de serviço ou de uma prisão, sei lá, de 3 meses, 6 meses no máximo. Não dá para ser 17 anos. Em relação ao Bolsonaro, ele ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu defendo, que ele tem direito, goste ou não do Bolsonaro, votou ou não no Bolsonaro, ele, como todo brasileiro, tem direito a um julgamento justo e o devido processo legal. Eu, particularmente, entendo que esse caso não deveria tramitar no Supremo, deveria tramitar na primeira instância. Por quê? Ele não é mais presidente. O Lula não foi julgado na primeira instância? Por que está sendo dado um tratamento diferente para ele? Daqueles acusados, tem um apenas que é deputado federal, que é o Alexandre Ramagem, mas os fatos que são imputados a ele são anteriores ao mandato. Então também isso não atrairia a competência do Supremo Tribunal Federal. Do outro lado, o Supremo tem uma batata quente na mão, porque veja, muitos questionamentos sobre a possibilidade do Supremo proferir um julgamento imparcial. O ministro lá, um ministro que participa do julgamento, no passado era político e falou que o Bolsonaro era um diabo. Outro figura como uma possível vítima dentro daquele acusação, né, da narrativa da acusação da tentativa de golpe. Então, nesses casos, né, seria muito melhor que o Supremo fizesse até um bem para ele mesmo, de pegar esse caso e manda para a primeira instância. Vai para a primeira instância, vai ser distribuído por um juiz, que ninguém sabe quem é previamente, que vai pegar o caso e vai proferir um julgamento técnico. E, eventualmente, o Supremo pode revisar isso em recurso. Mas, no momento atual, há severas dúvidas se é possível que o Supremo profira um julgamento imparcial nesse caso dele. Então, em relação ao Bolsonaro, o que eu defendo particularmente é isso. Que seja julgado, mas que seja julgado com o devido processo. E o devido processo, a meu ver, seria na primeira instância e não ali no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que muita gente que está ouvindo essa entrevista, né, jamais pensou que eu fosse fazer as perguntas para o senhor que eu fiz e que o senhor fosse responder. Porque o senador Sérgio Moro, antes da entrevista, não foi nada combinado, eu não passei perguntas para ele previamente e só fiz uma pergunta: posso perguntar de tudo? Ele falou: pode, eu não tenho problema nenhum em responder. Primeiramente, agradeço a essa sua fala. Mas agora vamos falar da atualidade, né, senador? O senhor que tem feito um trabalho muito importante, um trabalho muito bacana no Senado, o senhor já falou sobre o trabalho que o senhor tem feito
sobre o que o senhor tem defendido. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor no Senado, né? Eu fiz essa pergunta, eu encontrei o senador Flávio Arnes sábado. Infelizmente faleceu o Osman Arruda, que era sogro da filha do Flávio Arnes. O Flávio estava lá, conversei com ele bastante e perguntei para ele, senadora, e pergunto ao senhor, as leis hoje do nosso país, elas são leis que elas só podem ser mudadas no Senado, alguma das leis, as leis mais importantes. Todo mundo fala sobre Alexandre de Moraes, que tem que tirar Alexandre de Moraes, que tem que tirar Alexandre de Moraes, que tem que tirar Alexandre de Moraes. Esse poder só cabe, né? Esse poder, eu acho que só o Senado tem como criar um movimento para tirar o Alexandre de Moraes. Ou eu estou errado? A questão de impeachment do ministro Supremo, isso, né? O que a gente precisa aqui é voltar a uma normalidade no país, no sentido assim, quem governa é o executivo. O legislativo, o Congresso legisla e o judiciário julga os casos concretos e aplica a lei. Hoje a gente vê, infelizmente, um legislativo enfraquecido e muitas vezes com interferência do judiciário em algumas pautas. Eu tenho um enorme apreço pela magistratura, fui 22 anos juiz, né? Muitos dos meus amigos, inclusive, são juízes aqui de Curitiba. Mas, por exemplo, como foi essa história das drogas, né? Tráfico de drogas. Tem gente, Alexandre, que defende a descriminalização, tá, das drogas como combate à criminalidade. Eu, particularmente, sou contra, né? Eu entendo que a política contra as drogas tem que ser rigorosas, mas a gente tem que diferenciar o traficante de drogas e o usuário. Pela lei atual, o usuário, aquele que consome apenas, já não é preso. Ele não é submetido à prisão. Somente o traficante. Mas há quem defenda um tratamento mais liberal. Aí o que a gente viu nos últimos anos foi lá o Supremo decidindo, caminhando para uma ideia de descriminalização geral do porte da droga para fins de uso e querendo estabelecer critérios. Vai ser traficante, a pessoa nessa situação, e vai ser usuário nessas outras situações. E critérios meio rígidos em relação a isso. Olha, por mais que eles entendam dessa forma, quem tem que decidir essas questões é o legislativo, não é o judiciário. Por quê? Não é que o legislador, o deputado, o senador é melhor que o juiz. Mas nem que o juiz é melhor que o senador e que o deputado. Mas o senador e o deputado, a população escolhe a cada 4 anos ou 8 anos. E se nós fizermos besteira, a população pode nos dar o cartão vermelho. Então, quando o Supremo começa a interferir, entrar em umas áreas que são altamente polêmicas, nas quais existe uma controvérsia significativa na sociedade, ela acaba usurpando o poder ali do legislativo. O Supremo decidiu lá 40 gramas de maconha, se a pessoa for pega, vai ser considerado usuário. Olha, acho que é uma quantidade grande. 2, na rua, o pequeno distribuidor lá de drogas, ele não sai com 1 quilo de cocaína ou não sai com 1 quilo de maconha, ele sai com pequenas quantidades. Então, na prática, o Supremo saiu com um manual, fez um manual, né, de como vender droga na rua sem ser preso, sem ser considerado traficante. Errado essa postura. Então, está faltando, no Brasil, as coisas entrarem no seu eixo, que é governo, administra o país, legislativo legisla, faz as leis, e o judiciário aplica as leis. Então a gente precisa restaurar esse equilíbrio, mas acho que só vai ser possível, infelizmente, em 26, porque não existe uma maioria hoje, né, no Senado Federal ou mesmo na Câmara dos Deputados para se contrapor a essa distorção. Esse é o senador Sérgio Moro falando aos microfones da Rádio Paraná Oficial, aqui no programa Alô Paraná.
muito boa essa entrevista com o senador, que está tirando todas as dúvidas. Senador, tem pessoas, né, nós fizemos uma pesquisa aqui pela rádio, onde mais de 200 mil pessoas participaram dessa pesquisa, e nessa pesquisa eu fiz a seguinte pergunta: para quais crimes, né, essas pessoas defenderiam a pena máxima, não a pena de morte, né? Que a pena de morte ela pode ter algum problema de você condenar uma pessoa que talvez não seja o culpado. Ali é um erro irreversível, né? Ali é um erro irreversível. A gente tem que compreender aí, por mais que as pessoas às vezes, né, tenham aquele, acho que a pessoa merece a morte, o risco do erro judiciário é muito grande de condenar um inocente, e aí você não tem como voltar atrás na pena de morte, né? Então, e algo também que a Constituição brasileira não permite. Agora, que as nossas penas tinham que ser mais rigorosas, Pedofilia e estupro. As pessoas, eu fiz uma enquete, coloquei a pedofilia e o estupro como que se foi escolhido como as penas máximas, né, a pedofilia e o estupro. Mas a gente sabe que hoje a lei ela é muito... Quem comete o estupro pode, em menos de 2 anos, estar solto. Um pedófilo ele pode estar solto muito menos do que se imagina, né? Como que se pode aumentar essas leis, né, no Brasil? Porque a gente sabe que se cortar uma árvore, o crime ambiental, muitas vezes, ele é mais pesado, as penas, do que se você cometer um crime contra uma criança, contra um adolescente ou até contra uma outra pessoa de estupro. Não, tem que levar as penas desses crimes. Eu acho que o mais grave de todos, claro que estupro e pedofilia são gravíssimos e as penas têm que ser severas, mas o mais grave de todos ainda é o crime de sangue, né? É o assassinato. E às vezes você tem lá o estupro seguido de morte, o latrocínio que assombra as pessoas, que é o roubo seguido de morte, a pedofilia, que pode estar associado desde porte de material de pornografia infantil, mas pode também ter o estupro, né, que é de um adolescente ou de uma criança. São crimes gravíssimos e que tem que ter penas pesadas. A gente tem que se preocupar também aqui, Alexandre, que é a certeza da punição. Certeza da punição é tão importante como a severidade das leis. E nisso o nosso sistema é muito falho, né? A incerteza se as pessoas vão ser punidas ou não, vão ser apanhadas. Então a gente tem que melhorar também os mecanismos de investigação e a gente tem que melhorar a rapidez, né, o trâmite dos processos na justiça, para que não fique lá uma década um processo esperando a sua resolução, principalmente para esses crimes graves. Algo que nós fizemos lá com o ministro da Justiça, que eu particularmente me orgulho, nós queríamos ter aquela condenação prisão após a condenação em segunda instância, que era importantíssimo. Infelizmente a gente não conseguiu. Mas a gente conseguiu para o crime de assassinato, que envolve tanto homicídio como feminicídio, mudar a legislação para que a sentença do tribunal do júri, que é o tribunal do júri que julga esses casos, seja executada de imediato, independentemente de recurso. Isso a gente fez lá no pacote anticrime em 2019, foi aprovado, virou lei. Ou seja, se a pessoa comete um assassinato, ela é julgada pelo tribunal do júri. Nesses casos, já a partir da sentença de primeira instância, o juiz pode determinar que ela continue presa ou seja decretada a sua prisão, mesmo se houver recurso ali no futuro. Então isso é essencialmente importante. O que não dá é ficar lá 30 anos esperando o julgamento, 40 anos esperando o julgamento e às vezes acaba na prescrição. Infelizmente, a prisão em segunda instância para todos os crimes nós não conseguimos. Mas a gente precisa ter, além do rigor da punição, penas elevadas para esses delitos, para esses crimes, a gente precisa ter um processo mais eficiente, mais sério. O que funcionou na Lava Jato? As pessoas sabiam que aqueles que tinham feito coisa errada, que a justiça estava funcionando e que eles iam ser condenados e eles iam pagar as consequências cumprindo pena. Depois teve essa reviravolta política, mas tivemos lá, Sérgio Cabral ficou uns 4 anos preso, pelo menos. Eduardo Cunha, igualmente. O próprio Lula, lamentavelmente, o que aconteceu depois, mas ficou também um tempo
cumprindo, porque o sistema estava funcionando naquela época. Isso que a gente tem que fazer em relação a todos os crimes em geral, especialmente os crimes mais graves. Senador, estamos chegando ao fim do espaço, né, que sua assessoria me liberou para entrevistá-lo. Não, só uma questão aqui que eu acho que é mas importante. Eu quero fazer mais uma pergunta, mas continue. Não, só uma questão importante. A gente está na segurança pública, a gente tem o combate à corrupção, mas a gente está preocupado com vários outros aspectos. Uma das coisas que eu me orgulho, e algo que aconteceu recentemente, a gente aprovou no Senado lá um projeto de lei que melhora o nosso sistema de saúde pública. E o que me orgulha em particular nesse projeto é que a autoria dele é da minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro. Aí que eu ia fazer a pergunta. Antes de encerrar a pergunta, a deputada, ela continua deputada, mesmo perdendo a eleição em Curitiba, na chapa de Nélio Prevot? Ela é deputada federal. Ela continua deputada? Sim. Ela não precisou se licenciar? Não. O que aconteceu foi que o partido pediu, né, tinha esse candidato aqui em Curitiba, pediu para que ela figurasse como vice na chapa para fortalecer a candidatura. Aí o candidato lá acho que errou muito a estratégia, enfim, não vale a pena entrar nesse mérito, mas ela continua deputada federal. Ela, inclusive, esse projeto é um projeto importantíssimo, porque assim, dentro do Ministério da Saúde tem esse órgão que chama Conitec, que é uma comissão dentro do Ministério da Saúde que decide quais medicamentos ou quais tratamentos médicos entram ou não entram na rede pública de saúde. A Anvisa aprova o medicamento, né, se ele é bom ou não, se ele é eficaz ou não, e depois a Conitec decide se inclui ou não. Bem, ela tem uma experiência com principalmente com pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras. Ela atuou muito tempo como advogada nessas áreas específicas, inclusive na área da saúde. E ela sabe a dificuldade, muitas vezes, que um novo medicamento tem para ser incluído dentro dos protocolos do Ministério da Saúde. E o que é esse projeto? É muito simples. Estabelece que na Conitec, nessa comissão, vai ter que ter obrigatoriamente um representante dos usuários do sistema de saúde, ou seja, das pessoas que precisam do medicamento ou tratamento. Então, por exemplo, se vai decidir sobre a inclusão de um novo tratamento para os rins, para quem tem doença renal, vai ter que ter um representante da Associação dos Doentes Renais do Brasil. Se é para tratamento de câncer na medula, vai ter que ter um representante de uma associação das pessoas com câncer, leucemia ou tratamento, ou aqui na medula. Então vai ser uma posição rotativa. Qual que é o objetivo? Dar voz e voto àqueles que precisam dos medicamentos. Ela é autora do projeto, foi aprovado na Câmara, Parabéns. Foi para o Senado, eu relatei no Senado, nós aprovamos, já foi para a sanção do presidente. Não imagino que, embora o Lula seja um adversário político, não acredito que ele irá vetar esse projeto, porque é um projeto que seria muito complicado para ele vetar, mas vai aprimorar o sistema de saúde. Então, claro, a gente está lidando com esses temas prioritários de segurança e de combate à corrupção, mas a gente está tratando também de outros temas, saúde, educação. A gente tem essa visão aqui do nosso Paraná, que a gente precisa melhorar a nossa infraestrutura para o Paraná, né, se tornar o primeiro lugar aí do país, não só em produção de alimentos, em vários alimentos, mas em outros aspectos. A gente tem que ter uma visão mais ampla, né, do que meramente segurança pública e combate à corrupção. O que eu ia lhe perguntar, né? Porque o senhor simplesmente o mundo, né? Ele tem como referência pela justiça, né? Pela segurança, ex-magistrado, todo mundo olha para o senhor e pensa já em segurança, né? Em justiça, em Sim. condenação, em prisão, e jamais pensa que o senhor também faça algum trabalho diferente da justiça. E o senhor mostra aí que tem feito ao lado da sua esposa, da deputada federal Rosângela Moro, o senhor tem feito aí um trabalho também no Senado beneficiando projetos da saúde. E tem algum outro projeto fora a área de segurança que o senhor tem encabeçado
ou com a sua esposa, ou com outros senadores lá em Brasília? Tem projetos em várias áreas, né? Às vezes até coisas assim que não chamam tanto a atenção, né? Eu apresentei um projeto até semana passada para a gente tentar reduzir a alíquota de importação da resina plástica. É um assunto meio, né, técnico, mas o que acontece? O governo Lula aumentou de 9% para 25% a alíquota de importação da resina plástica. E isso encarece toda a nossa cadeia produtiva. Você vai no supermercado, você sai lá com a sacolinha de plástico. Você compra muita coisa no supermercado. Refrigerante, tá lá o plástico. E aí a gente está nessa situação, as pessoas revoltadas com o preço do café, com o preço do ovo. E o governo simplesmente, em relação à principal matéria-prima das embalagens de alimentos, ele aumenta a alíquota de importação de 9% para 25%, sob o argumento de proteger aqui a indústria nacional. Claro que a gente tem que proteger a indústria nacional, mas quem produz resina plástica no país é basicamente a Braskem, cuja dona é a Odebrecht, a Novo Honor. Então a gente vê umas coisas assim que, peraí, né? Então a gente vai aumentar a alíquota de importação para proteger um quase monopólio disso e para prejudicar todo mundo. Quando você vai comprar lá no supermercado, você está pagando não só o produto, mas está pagando mais caro, porque o Lula adota essa política que não faz sentido aumentar o preço da resina plástica que a gente importa. É coisa simples, como diz, coisa técnica, mas mostra, a gente não está só cuidando dos temas aí que são historicamente o nosso foco. A gente tem que ter uma visão global do que a gente precisa para o nosso país. Senador, chegamos a tal 1 hora que me pediram para entrevistar. Eu teria tanta coisa para perguntar, né? Imagine, mas a gente volta uma outra vez. Mas imagine só se não teria para perguntar para o senhor tantas coisas. Mas, infelizmente, a gente sabe que a sua agenda é corrida. A gente sabe que o senhor fica em Brasília praticamente a semana inteira, vai segunda, deve voltar na sexta ou na quinta, tem que estar no interior, tem que estar atendendo, a gente brinca, né, sua clientela política, que são seus eleitores, né? Então, nós agradecemos a sua participação, agradecemos o seu tempo despendido aqui para essa entrevista, muito importante levar aos nossos ouvintes. Daqui a pouco eu vou levantar a audiência e passo para a sua assessoria, mas até o momento já tínhamos batido 206 mil ouvintes conectados, porque quando nós temos uma entrevista de qualidade e com muita informação, é sempre assim que é respondido para os nossos ouvintes. Agradecemos ao senhor, à sua assessoria, ao Fábio Aguaio, que está aqui também, e a todos que fizeram possível essa entrevista ser realizada no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. A vantagem da gente ter perguntas ainda para serem feitas é que a gente pode fazer numa outra oportunidade. A gente pode voltar ali adiante, né? E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar, não só aqui com o Paraná Oficial, mas também a gente poder falar para os nossos ouvintes e para os paranaenses, para a gente prestar contas também do que a gente está fazendo no mandato, né? Que a gente sabe, as pessoas aí são ocupadas, as pessoas estão cuidando de sua vida privada, estão trabalhando, estão cuidando da família, no seu emprego, no seu trabalho, e muitas vezes não sabem exatamente o que a gente está fazendo lá em Brasília. Mas a gente está trabalhando bastante, como você disse, né? Hoje mesmo eu devo ir para Brasília, a gente normalmente passa a semana lá, volta no final de semana, ou quinta ou sexta-feira, mas normalmente ou vai para o interior, ou faz também uma programação aqui em Curitiba, que tem que estar próximo, né, do paranaense para ouvir as sugestões deles, as críticas, tudo. E estar nessa rádio aqui é uma grande oportunidade para nós poder explicar o nosso trabalho. Esse foi o senador Sérgio Moro. É que muita gente ainda fala Sérgio Moro juiz, né? Eu ia falar assim, o ex-juiz. Não, é o senador Sérgio Moro. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que o senhor tem feito, parabéns por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação, pela história que o senhor fez como magistrado. Foi um dos 100 homens, né, mais populares do mundo, foi comparado ao juiz italiano
lógico, ele, infelizmente, ele acabou sendo assassinado, né? Sim. E muita gente falava que o senhor estava mexido com muita gente grande, né? E o senhor não teve medo da sua segurança e não se temeu sua vida. Eu acho que em algum momento deve ter tido essa preocupação, mas o senhor não roeu a corda e o senhor fez o que tinha que ser feito. E o senhor, na época, acabou condenando o tão poderoso Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que o senhor tem feito e sucesso na sua caminhada. E antes da eleição do ano que vem, eu quero encontrar o senhor, quero entrevistar novamente para saber quem será o seu candidato à presidência da República. Muito obrigado. Mais uma vez foi um grande prazer e voltaremos.